Olá, boa noite, boa noite. Prazer estar aqui de volta com vocês. Já fazem 30 dias ou mais que eu estive aqui, eu acho que eu estive aqui em setembro. Então, a intenção é ver se pelo menos uma vez por mês eu posso me reconectar com vocês. Então, para aqueles que estão vindo a primeira vez, eu queria me apresentar. Sou Solange Mata Machado, eu sou doutora e mestre na área de inovação e competitividade e pós-doutora na área de neurociência aplicada. Nesses últimos 7 anos, se vocês me perguntarem o que eu sou, se eu sou engenheira, se eu sou doutora, eu vou falar que eu sou uma estudante voraz de neurociência, porque essa tem sido a minha paixão nesses últimos 7 anos, concurso de especializações nesta área fora do Brasil, e eu confesso para vocês que não dá para parar de estudar neurociência, porque todos os dias a gente tem informação nova. Então, antes da gente começar a falar aqui na nossa live sobre o tema de hoje, que é emoções, eu queria já trazer já para vocês, já falar, eu estou aqui também já, puxa vida, eu já nem sei mais aqui como é que eu estou, se eu já entrei no ar, se eu não entrei no ar. Eu estou tentando aqui me conectar. Já estou aqui no ar, no estúdio, então já estou aqui. Hoje o tema é emoções. E eu resolvi trazer esse tema para vocês, porque as pesquisas nessa área têm aumentado insistentemente. E eu sou uma seguidora de um dos laboratórios mais importantes na pesquisa da neurociência. E eu recentemente, que é o Andrew Huberman, e eu recentemente vi uma entrevista do Andrew com uma neurocientista psicóloga chamada Lisa Feldman Barrett, que me chamou a atenção enormemente, porque eu caí do pedestal nos conceitos que eu tinha da emoção. E isso começou a fazer muito sentido para mim, porque uma área muito nova, que praticamente são os últimos 5 anos de pesquisa, é a formação do tecido conjuntivo nosso, que liga tudo, absolutamente tudo dentro do nosso corpo, que é chamado fáscia. Quando eu escutei a entrevista da Lisa Feldman, caiu que nem uma luva nesse aprendizado, que é o que eu vou contar para vocês hoje. Mas antes da gente começar a falar, eu queria cumprimentar algumas pessoas que já entraram, já estão aqui, que é a Régia, Thalita, Fábio, Líria, Helenita. Agora é engraçado, eu não sei se eu estou com o meu, a minha parte de daqui do YouTube ligada. Será que alguém pode testar? Eu não sei se eu estou aqui com o YouTube ligado ou não. Bom, de qualquer jeito, pelo menos uma está garantida, que é aqui no Instagram. Wellington, Helenita, Fátima, todos vocês, Beth. Oi, Beth, tudo bem? Prazer em tê-la aqui comigo, para a gente falar então das nossas emoções. Gente, então já estamos quase dando 19 horas, já vou avisá-los que no dia 29 de novembro eu vou fazer uma outra live, só que dessa vez com uma convidada. A convidada vai falar sobre fáscia.
Tenho certeza que vocês nunca ouviram falar disso. Na hora que eu escutei esse nome em inglês pela primeira vez, eu fiquei meio confusa, fiquei me perguntando, mas será que é face? Não, é fáscia, Fascia, que é uma grande descoberta. Isso são pesquisadores, tem um grupo de pesquisadores na França, e essas pesquisas começaram principalmente com as pessoas que estavam relacionadas com a parte muscular, a parte de ossatura, movimento, que pesquisam o tecido conjuntivo humano. Mas as pesquisas, graças aos microscópios, aos os equipamentos de ressonância, a gente está conseguindo chegar num nível de descoberta, eu não diria que quântica, mas as descobertas estão trazendo as explicações do mundo quântico. Porque como é que essas moléculas e informações dentro do nosso corpo, que chegam numa determinada área e são captadas por uma outra parte ou um outro órgão. Então, ainda há muito desconhecimento. Por exemplo, como é que um câncer aparece numa área do nosso corpo, é tratado, extirpado e de repente ele aparece em outra área? As explicações agora começam a surgir graças a essa pesquisa muito direcionada para a fáscia. E as emoções que eu vou falar hoje com vocês têm a ver com isso. Porque, gente, emoção na nossa vida, a gente sempre imaginou a emoção com face. Tanto que a inteligência artificial está aí se desenvolvendo com os algoritmos, com os app que reconhecem pela nossa face um número X de pontos de reconhecimento que a inteligência artificial identifica, e em função desses pontos, eles conseguem traduzir o nosso humor e a nossa emoção. Só que a Lisa Feldman Barrett está vindo e eu fui atrás de mais informação sobre ela e descobri uma palestra que ela deu no próprio Google. O Google trouxe a Lisa Feldman para falar sobre o que seria o IA, né, inteligência artificial, e as emoções. Então, vejam, eu trouxe aqui nos meus slides do YouTube, que vocês, infelizmente, não conseguem ver, mas se quiserem depois, essa apresentação ficará gravada. É a própria Associação de Psicologia Americana, a APA, ela define as emoções como um padrão de reação complexo, sem dúvida que envolve uma experiência subjetiva, uma resposta fisiológica e comportamental ou uma resposta expressiva. Mas ela não é contundente com relação a relação que nós guardamos e que isso tem mobilizado aí o desenvolvimento tecnológico das reações faciais com as nossas emoções, o reconhecimento. E é exatamente isso a pesquisa da Lisa. Ela faz no laboratório. A Lisa hoje ela é professora de psicologia da Universidade de Northeastern, e também ela é diretora do Laboratório de Ciências Afetivas, além de ser editora-chefe de uma das revistas científicas mais prestigiosas, que é a Emotion Review. E na Emotion Review, ela com mais 3 grandes psicólogos, que são cientistas, fizeram uma revisão bibliográfica de mais de 1.000 artigos sobre emoções, para começar a trazer à tona algumas verdades que linhas de pesquisas diferentes assumiram como verdadeiras. E uma delas foi essa relação com a nossa face. E nessa revisão bibliográfica, né, revisão de literatura, a Lisa e os demais cientistas, eles são categóricos em afirmar
que a face não expressa necessariamente a nossa emoção. E aí começa a cair o primeiro paradigma, porque a gente sempre identificou pessoas e o nosso olhar que recebe esse estímulo tende a reconhecer se uma pessoa está triste, está raivosa, pela sua expressão facial. E a Lisa comprova que essa expressão facial ela é contextual, ou seja, você pode ter uma mesma pessoa, mas se um contexto e ela tem várias fotos mostrando, por exemplo, só o olho de uma pessoa que está assim, como se tivesse com uma repulsa ou com algum tipo de reação negativa, e na hora que ela mostra a face inteira, a pessoa está dando uma super gargalhada e fazendo assim com o olho. Ou seja, é, a expressão facial não representa a nossa raiva, a nossa emoção. Então, isso é super importante porque a gente acreditou nisso durante muitos anos. E uma linha toda de pesquisa que a própria Lisa ela identifica, ela vem de uma linha que começa lá em William James, que é o pai da psicologia moderna, lá no século XIX, e que ele começa a trazer uma revolução na forma que a gente entende emoções. Gente, porque emoções, na própria psicologia, na nossa vida, ela tem uma derivação de mais de 50 anos, porque Darwin, a própria teoria da evolução, ela é baseada nesse conceito, que as emoções, elas estruturaram as comunidades, e são as comunidades que nos deram a sobrevivência. Então, vejam que nós estamos sedimentados em conhecimentos que agora começam a cair por terra. E a Lisa fala que, na verdade, a gente, quem identifica as nossas emoções, primeiramente elas são sentidas no nosso corpo. E o nosso corpo, através do sistema nervoso autonômico, manda essa nossa informação para o cérebro. Então, vejam que nós temos duas entradas de informações que abrangem o nosso corpo em primeiro lugar. É o contexto onde eu estou imerso, né? Então, seja luz, ar, poluição, químicas no ar, ruído, isto interfere o nosso corpo, as nossas células, elas são afetadas por esse tipo de informação. Além disso, essa informação, ela pode causar dentro de nós outro tipo de informação que são tremores, dores, tensões, rigidez, batimento cardíaco, pressão. Essas duas fontes de informação são levadas para o cérebro através do nosso sistema nervoso autonômico e o cérebro, ao receber essa informação, ele vai comparar essa informação com informações já existentes, que estão lá no nosso cérebro de experiências passadas, e ele vai procurar uma similaridade, não igualdade, porque é assim que o cérebro trabalha. Ele não trabalha pela igualdade, mas pela similaridade, e traz para a gente uma resposta emocional. Uma das respostas que o cérebro dá é emocional. E essa resposta emocional está baseada numa informação já existente. Então, veja o que a Lisa está falando para a gente. Ela está falando que, fundamentalmente, se eu não fizer nada para entender como é que o meu corpo funciona, e se eu continuar sentindo
sintomas exatamente iguais no meu corpo, as respostas serão as mesmas. E com o agravante de uma consolidação cada vez maior em cima de respostas que estão já consolidadas na nossa memória. E isso é super interessante. Por quê? Porque, gente, vocês já prestaram atenção que nós não fomos treinados a reconhecer sensações no nosso corpo? Por exemplo, quando eu tenho uma dor na minha barriga, para algumas pessoas, essa dor pode ser fome. Ai, eu tô com minha barriga já está começando a apertar, ou meu estômago está reclamando. A gente não vê as pessoas falando isso. Ou alguém que fala: nossa, meu coração está batendo mais acelerado, que pode ser por alguma ansiedade, pode ser por alguma apreensão, alguma preocupação. Nós não fomos treinados a reconhecer as sensações que são provocadas no nosso corpo. E sim, somos treinados a perceber as reações que eu sinto depois que são traduzidas nas nossas emoções. E esse autoconhecimento de percepção, ele está cada dia mais enfatizado, porque é um processo chamado interocepção. Hoje, quando você conversa com pessoas que têm práticas meditativas, ou próprios monges, os budistas, é um conhecimento milenar de, através de práticas respiratórias e do processo de autoconhecimento, você ter uma conversa mais frequente, diária, com seu próprio corpo. E isso me chamou muita atenção, porque é essa conversa que está ligada com sua capacidade de criar novas memórias. Olha bem como é que a gente aprendeu, eu principalmente, no meu início do estudo da neurociência, eram os estímulos que entram pelos nossos sentidos, vão diretamente pelo sistema nervoso para o cérebro. E agora a ciência está falando que não. São as sensações captadas pelo nosso corpo é que vão para o nosso cérebro. Então, aqui tem um lado bom e um lado ruim. O lado ruim é que nós não fomos treinados a ter essa conversa. E o lado bom é que hoje a gente já sabe, como por exemplo, eu que sou especializada na área de coerência cardíaca, a gente vai ter uma live um pouquinho mais para frente só sobre coerência cardíaca, é exatamente para nós treinarmos um processo de autorregulação, né? A nossa capacidade de nos autorregularmos, e à medida que a gente trabalha nessas práticas, nós aprendemos a aumentar a nossa conversa, o nosso processo de interocepção. Então, são práticas dessa natureza que vão nos auxiliando cada vez mais a trazer respostas para que a gente consiga mudar esses nossos caminhos neurais para mudar a forma como a gente percebe o mundo e como nós respondemos para o mundo. Então, o Instituto HeartMath, ele tem pesquisas, e uma das pesquisas que também corrobora profundamente com o que a Lisa fala, é que o coração, ele tem um campo eletromagnético ao redor do nosso corpo que chega até 5, 6 metros. E ele capta as informações do ambiente 6 segundos antes do cérebro. Então, vejo que isso corrobora com o que a Lisa Feldman fala. Por quê? Porque o coração, que também é conectado dentro dessa fáscia e conectado com o nervo vago, que é o maior nervo do sistema parasimpático, ele está ligado com a fáscia também,
ele recebe essa informação pelo coração. Então, um dos canais, e a ciência está trazendo para a gente essa informação, que esse canal talvez seja um dos principais canais de troca de informação do nosso cérebro, que leva as informações para o nosso cérebro, ela é feito pelo nervo vago. Então, gente, quando a gente começa a entender que o processo é corpo para cérebro, e o cérebro, ao receber essa informação, ele faz um processo que a Lisa Feldman chama de adivinhação. Na verdade, eu não chamaria de adivinhação, mas ela tem toda a razão, porque é de predição, né? Porque ao receber o estímulo, o cérebro vai lá rapidamente ver o que parece que já tem consolidado de experiências passadas e manda a resposta de volta com a informação neuroquímica, que é a resposta do pensamento ou negativo ou positivo, que é ou adrenalina ou uma outra química, de volta para o nosso corpo. Então, o processo não é cérebro para o corpo, corpo para o cérebro e cérebro para o corpo. E esse é um processo que retro se alimenta. Então, essa mudança na forma de entender esse processo é que foi o grande X que a Lisa traz para o mundo nas suas pesquisas altamente documentadas. Eles chegaram, o laboratório dela chegou a fazer uma pesquisa com uma tribo que ainda é uma tribo nômade na África para descobrir se as emoções poderiam ser representadas faciais ou não. E isso se tornou uma grande comprovação de tudo que a Lisa e o laboratório dela têm trazido para o mundo. Né? E é óbvio que, assim, eu gosto muito de falar e trazer o seguinte: aqui a Lisa sempre fala, a emoção é uma criação do seu cérebro em resposta às sensações do seu corpo, que está continuamente recebendo e passando informações dos impulsos que tem recebido do mundo exterior. Então, vejam, a gente acreditava que as emoções eram criadas por nós. As emoções, elas eram, aliás, eram respostas que o nosso cérebro dava quando a gente recebia um estímulo externo, pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, pelo tato, a gente criava a resposta emocional. Mas, na verdade, as emoções que surgem em você são criadas por você em função de experiências passadas. Então, uma coisa que é muito interessante e é cientificamente corroborado várias vezes nas pesquisas da Lisa, é que o nosso cérebro evoluiu para regular o nosso corpo. Gente, o nosso corpo já é complexo demais para ele ainda se dedicar a entender e produzir emoções. Então, vejam, quando a gente começa a entender esse princípio, que o corpo é para uma autorregulação, para regular todos os recursos que nós temos dentro do corpo, e esses recursos são oxigênio, água, glicose, tudo aquilo que você puder imaginar em termos de produtos químicos, vitaminas, enzimas, todas essas respostas extremamente complexas são os recursos que o nosso cérebro tem que administrar. E ela faz uma comparação super interessante, porque ela fala: imagina que seu cérebro é um gestor financeiro do seu corpo e ele está gerindo recursos. Então, se você
tem uma noite mal dormida de sono, se você se alimenta mal, se você está continuamente chateado, se você se sente extremamente raivoso, irritado, isto consome os seus recursos. Então, você imagina que se você é uma pessoa que está com os recursos sempre sendo consumidos, sem repô-los, você vai chegar um dia que você vai ter déficit. E pensa comigo, se você tem um déficit no banco, o que você faz? Óbvio que a gente para tudo. Está na hora de parar, de rever. E é isso que ela traz, que se nós não começarmos a rever, se nós temos déficit negativo nessa gestão de recursos internos, que começa com a nossa interocepção, a gente vai chegar num ponto que essa falta pode trazer para a gente impactos muito maiores, porque a neurociência já sabe que um dos primeiros, e é óbvio que assim, não é no curto prazo, médio e longo prazo, porque esse déficit de recursos que vai acontecendo diariamente são gotículas, né? Que vão sendo eliminadas, mas só que no médio e longo prazo a gente começa a ter um desgaste muito grande. É isso mesmo, Disa. A Disa está aqui falando. Então, é o estilo de vida atual que gera esse déficit? É isso mesmo. Esse estilo de vida atual gera um déficit. É óbvio também que uma boa noite de sono, se é que a gente pode ter sono, num mundo que está aí com revoluções, guerras, ambiguidade e incerteza. Gente, ambiguidade é uma dos fatores que mais consome energia no nosso cérebro. Então, uma noite de sono te recompõe? Sim, mas eu não sei o quanto que você já vem desgastando esse recurso interno que você tem, né? Andar na natureza, escutar os amigos, dar risadas, tudo isso recompõe a sua energia interna. Mas a gente precisa estar cada vez mais olhando para dentro e se perguntando continuamente: como é que eu estou me sentindo internamente hoje? Como é que sensações eu tenho no meu corpo hoje? Isso tudo vai começar a trazer para a gente uma amplitude, uma ampliação do nosso próprio autoconhecimento. E quando a gente começa a perceber, quando eu estou trabalhando, por exemplo, eu trabalho com pessoas treinando esse processo de autorregulação através da coerência cardíaca. E a coerência cardíaca é uma prática respiratória que ativa o nervo vago, que é esse nervo que é o grande condutor que está ligado com a fáscia. Esse nervo, passa pela nossa face, nariz, passa pelo coração e através dele, com práticas respiratórias, a gente consegue começar a ter mais ligação com o nosso corpo. E aí eu falo para as pessoas: como é que é a sua respiração? As pessoas me olham assustadas e falam: mas como? O que você quer dizer com isso? Eu falo: a sua respiração é curta até aqui? A sua respiração chega até aqui? A sua respiração vai até lá embaixo? São poucas as pessoas que sabem até onde que vai a respiração. E isso é algo que a gente tem que aprender a reconhecer, porque quando o nosso corpo, a sensação do nosso corpo, que é de respiração curta, é uma resposta que o nosso batimento cardíaco começou a se acelerar. É alguma
informação que entrou pelo nosso campo eletromagnético, o coração é o primeiro a receber, ele já começa a se acelerar. Eu não tenho essa percepção. E nem tenho a percepção da minha respiração. Então, aqui a Lídia, não sei se é Lídia, está me perguntando se a gente pode considerar a qualidade de sono como uma ajuda para combater remédios. Sem dúvida, sem dúvida. Eu já tive 2 ou 3 clientes que, além de terem outros desafios, eles tinham o desafio de tomar o remédio, um para TDAH e outro para insônia. E no final de 4 semanas, ambos já estavam sem o remédio contínuo, porque um deles já tinha mais de 3 anos que tomava o remédio para insônia, para poder dormir. Mas eu quero trazer para vocês mais alguma coisa que é importante. E uma delas é para vocês começarem a trilhar nesse caminho da interocepção, dessa conversa interna com vocês, começarem a reconhecer os padrões. E isso eu ensino para executivos, executivos que estão na ponta do furacão, na ponta de entrada, ou seja, aqueles que, por exemplo, estão numa rede de varejo ou estão numa rede bancária que estão ali com o cliente gritando, esbaforido, querendo ser atendido na hora. E eu aprendi essa técnica com um seminário que eu fiz na Hay House com o Deepak Chopra sobre consciência. E ele fala que a gente, quando começa a ter um sinal que está muito cansado, que a gente começa a sentir que o peito começa a ficar, porque a respiração está muito curta, ele ensinou uma ferramenta chamada Stop. Stop em inglês é S-T de tatu, O-I-P de Paulo. Stop é para. O S é para. Na hora que você percebeu essa primeira conversa de desconforto com seu corpo, para. Ter 3 respirações pelo nariz, levando o ar até o máximo que conseguir, mais calmo e mais lentamente que o normal. 3 respirações aprofundando. Pelo nariz, inspirar e expirar pelo nariz. A gente, nesse mundo que a gente está vivendo, só respira pela boca. Autorregulação é respiração pelo nariz, que nós vamos ter que reaprender. É mais um aprendizado novo. O O é observa o seu corpo. Observa o que aconteceu. Conseguiu apaziguar? Conseguiu se reequilibrar com as 3 respirações? Se não conseguiu, o P é prossiga respirando. Então, veja que é uma prática muito simples para você começar a aumentar a sua consciência sobre seu próprio corpo. Então, eu queria aproveitar agora aqui que a gente já tem aqui alguns minutinhos falando, abrir para a gente conversar sobre o que vocês estão entendendo, mas dar 3 dicas importantes para a gente entender a implicação das descobertas do laboratório da Lisa Feldman Barrett no nosso bem-estar e na nossa maneira de viver. A primeira delas é aumentar a consciência sobre o nosso corpo e as nossas sensações. Gente, eu tenho de me perguntar continuamente: será que eu estou assim? Como é que eu estou me sentindo? Em que região do meu corpo eu estou com desconforto? Por que será que eu estou assim? Meu ombro está doendo, eu estou doendo, estou chegando em casa cansada. O que é? Que parte, que momentos do meu dia eu estou exaurindo
a minha energia e deixando que todos esses sentidos, essas informações do ambiente comecem a serem captadas pelas minhas células, pelos meus sentidos e comecem a ter um impacto negativo sobre o meu corpo. Então, essa é a primeira dica: aumente a sua consciência, dê pausas estratégicas durante o dia para fazer um stop e para reconhecer os seus sentidos, que sensações estão acontecendo no seu corpo. Batimentos mais acelerados, respiração mais curta, boca seca, dor aqui no estômago, tem alguma sensação de desconforto ou não. Comece a trabalhar com você mesmo. Vocês vão ver que no dia 29, que eu vou trazer uma convidada especial, que é a Paula, ela é especialista nos tratamentos bioemocionais e ela trabalha fundamentalmente com os processos musculares, com a fáscia, emocionais ligados com a fáscia. Segunda dica que eu quero dar para vocês é começar a se perguntar: será que isto que eu estou percebendo, a informação que eu percebi nesse minuto, porque imagina, você está indo para trabalhar, está já atrasada, indo ali, de repente um carro te fecha, você está ali prestes a soltar uma bela palavra para aquele sujeito. Só que na hora que você vai fazer isso, você também ficou tenso, nervoso. Aquilo já comunicou, é o seu corpo já comunicando para você que já teve um impacto para você. Se você, ao receber essa informação, começar a se questionar, bom, mas ele deve ter uma boa razão para fazer isso. Ele deve ter feito isso porque tem alguma coisa urgente acontecendo, que eu não sei, eu não conheço, antes de julgá-lo. Ou seja, será que eu estou usando as lentes adequadas para interpretar todas as informações que eu estou recebendo do ambiente? Será que eu estou usando, né? Eu consigo transformar esta informação que no primeiro momento, em frações de segundos, o meu cérebro leu que eu fiquei tenso, mandou informação, ele falou que por similaridade ele fez uma adivinhação que esse cara é um sacana, né? E você já ficou tenso, já produziu adrenalina. Se ao invés disso, você respirar fundo várias vezes, deixar a frequência tanto cerebral quanto do seu corpo se equilibrarem e olhar para a situação mudando a informação que chegou para você, trazendo menos julgamento e mais empatia, provavelmente essa pessoa tinha uma urgência em fazer isso. Provavelmente essa pessoa não teve a chance que eu tive de aprender a dirigir tão bem. Se a gente faz essa mudança, vocês podem ter certeza, porque já são vários estudos científicos, a gente mudou a química no nosso corpo. Eu deixei de produzir a química do estresse para produzir uma outra química, que é a ocitocina. E isso muda completamente a maneira como o meu cérebro entende a informação que chegou até ele. Eu consigo quebrar um ciclo que o cérebro já estava acostumado da produção da adrenalina e da produção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Quando eu refaço e olho para aquela situação de uma forma mais benevolente, eu quebrei a forma de produção do cortisol e isso muda os caminhos neurais. E a terceira dica é exatamente relacionado com o que eu acabei de falar. Quando a gente quebra esse processo e eu produzo uma outra química, a Lisa fala, você passa a ser o arquiteto das suas experiências.
Quando eu mudei a maneira de pensar, o cérebro entende isso como um erro preditivo e começa a entender que precisa criar um novo caminho neural. E quando eu começo a criar um novo caminho neural, quando eu penso desta forma, toda vez que uma situação negativa acontece, eu começo a construir caminhos neurais que estão relacionados com experiências muito mais positivas. E são as experiências consolidadas que dirigem o meu futuro, porque é com essa lente que eu sempre vou ver o que está acontecendo. Se eu começo a ter lentes mais benevolentes, mais positivas, eu começo a criar tudo aquilo que eu vejo na positividade. Os caminhos neurais são mais positivos. E isto começa a trazer para a gente muito mais positividade, que atrai muito mais caminhos, clareza e ativação pré-frontal, que é quando a gente olha para o mundo conseguindo pensar com equilíbrio, ativando as capacidades superiores e consolidando essas experiências positivas. Então, quando a gente faz essa mudança na nossa emoção da negativa para um pensamento mais positivo, eu quebro um ciclo de negatividade e começo a aumentar possibilidades de consolidações de experiências positivas. E aí, toda vez que eu tiver um novo estímulo que entra pelo nosso corpo, o seu cérebro já vai começar a interpretá-lo positivamente. E isso vai só aumentar a sua capacidade energética, saúde, bem-estar, felicidade, clareza cognitiva e não desgastar a sua energia, que vai te dar cada vez mais somatizações negativas na sua vida. Então, gente, falei demais. E agora o que eu queria era saber se vocês entenderem, querem fazer perguntas sobre o que eu acabei de falar para vocês. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou ficou tudo muito científico? Se ficou científico, eu peço milhões de desculpas, mas eu acho que é super importante vocês estarem acompanhando o que está acontecendo na ciência, né? Principalmente porque quem nos dá essa possibilidade de comunicação, né, e que está o tempo todo conversando dentro da gente, é esse tecido conjuntivo que agora a ciência já sabe que se chama fáscia. Gente, imagina o seguinte: nós temos dentro do nosso corpo, primeiro que o nosso corpo, eu sempre aprendi que era um grande vazio, né? Porque na hora que você pensa numa molécula, essa molécula ela é 99,9999% vazio, formada de partículas subatômicas. Nosso corpo são moléculas que formam células, são trilhões de células no nosso corpo, né? E esses trilhões de células, a grande maioria é 99,999% vazio. E agora a ciência está começando a desmistificar esse vazio, que é a formação desse tecido conjuntivo, né? Que é o tecido conjuntivo que é formado pela fáscia, e eles agora já estão descobrindo que são moléculas de água ligadas por fibras de colágeno. Veja, moléculas de água, a água é transmissora. É quase que se a gente tivesse uma rede Wi-Fi dentro do nosso corpo, falando e trocando informação com o ambiente, com o nosso cérebro e com todos os órgãos. E com um grande detalhe, eu sempre falei, porque é científico, que as moléculas das emoções negativas não são metabolizadas e elas ficam ligadas aos nossos tecidos. E agora a ciência já está
comprovando que elas ficam ligadas na fáscia. Então, as moléculas emocionais, elas ficam ligadas na fáscia, que na fáscia tem os terminais dos neurônios do sistema nervoso autonômico, que são os terminais nervosos desse conjunto que é a nossa highway do sistema nervoso autonômico. Então, a gente está começando a entender um monte de coisa no nosso corpo. Gringa, quando vejo uma informação desagradável, tenho problemas intestinais. Legal, como se fosse uma reação química. Então, isso já começa a te dar essa conversa. Agora, só que isso, quando você tem esse desarranjo intestinal, isso daqui já foi para o cérebro, que já trouxe para você essa decomposição, já mandou informação para o seu intestino ter uma descarga, coisa, porque ele primeiro foi para o cérebro a informação e depois já desceu a ação. Então, vejam o quanto é importante a gente começar a entender e conversar e ter práticas que nos ajudem a aumentar essa nossa interocepção. Mas muito legal isso que você trouxe, porque é muito bacana isso que você está falando, tá? Eu acho que eu não fui para o ar aqui no YouTube. Então, o que eu posso fazer? Deixa eu ver o que a Irma está me perguntando. Após mudar a frequência, as somatizações que vejo sempre no consultório, tremor, etc., desaparecem, mudar essa frequência? Após mudar a frequência, ela já é o cérebro, quando ele recebe essa informação, as moléculas que chegaram com essa informação já vão mudar a frequência. Então, se você mudar através da respiração a sua frequência, você já começa a mudar a química do seu corpo. Porque cada emoção tem uma frequência, mas a conversa do nosso sistema nervoso, que vai equilibrar corpo e cérebro, ele tem um outro caminho. E esse outro caminho de frequência são as frequências da conversa dos neurônios. Elas precisam de equilíbrio, porque é ela que está levando a informação para o cérebro, a frequência do sistema nervoso, e ao ter essa informação, ele traz a informação. E se a informação está ligada às experiências emocionais negativas, a vibração que volta para o seu corpo, não para o sistema nervoso, porque ele também vai começar a ficar desequilibrado, mas a emoção que desce são frequências muito baixas. As frequências positivas emocionais são altas, as frequências emocionais negativas são baixas. O seu sistema nervoso é quase que eu poderia dizer o seguinte, Irma: você tem uma conversa que é um mar, que você tem uma canoa, que são as respostas emocionais. Se o mar está revolto, você não consegue ter o equilíbrio suficiente para você ter frequências muito altas. Então, você sempre vai precisar se equilibrar para poder aumentar a frequência emocional, para ter respostas emocionais positivas. Então, o equilíbrio cérebro e corpo é extremamente importante. E isso é sistema nervoso autonômico. E isso é coerência cardíaca. Então, é por aí que a gente faz essa coisa. Alguém mais, gente, gostaria de perguntar? Como evitar o quê? A reação química? Primeiro, eu já dei a dica do stop. Olha, você começou a sentir que tem alguma sensação estranha, mas não precisa ser tão forte igual eu fiz, porque eu fiz só para mostrar. Tenta respirar pelo nariz,
mais calmo e mais lento que o normal, para você aumentar a sua consciência sobre o seu corpo. A gente só consegue aumentar a nossa consciência sobre o nosso corpo quando a gente volta ao estado de equilíbrio. Então, é isso que a gente precisa treinar para fazer. Que isso vem com as práticas de coerência cardíaca. A coerência cardíaca, ela traz exatamente essa prática. E são práticas diárias que você vai aprofundando para que quando você sente que há um batimento cardíaco diferente, que você está com a boca seca, que você está com os músculos muito rígidos, né? Rígidos, você começa a respirar, volta ao equilíbrio, começa a aumentar esse canal de comunicação para que você tenha respostas mais verdadeiras de o que está acontecendo no seu corpo, que respostas são essas, que gatilhos aconteceram, que será que te passou em pensamento, o que será que aconteceu? Então, são muitas informações que nós precisamos começar a treinar a nossa percepção, que é consciente, né? Aumentar a nossa consciência sobre as sensações do nosso corpo, porque só assim é que eu consigo, estando aqui, consciente que eu estou sentindo, eu me equilibro para poder mudar essa forma de pensar. Então, neuroplasticidade, ela vem como uma resposta de uma capacidade que eu tenho, mas que se eu só atinjo quando eu estou em estado de equilíbrio e é agora, é presente. Então, o equilíbrio me coloca no presente e somente no presente eu consigo criar novos caminhos neurais ou neuroplasticidade. E quando eu crio novos caminhos neurais mais positivos, eu estou criando um futuro muito mais positivo. Gente, isso se chama mindset, mudança de mindset, né? E numa próxima live a gente vai conversar mais sobre isso. Então, eu acho que eu vou me despedir de vocês, já que vocês não têm perguntas aí para mim, eu queria já relembrá-los no dia 29 de novembro, às 18h54, eu vou estar aqui novamente. Dessa vez eu vou entrevistar a Paula Sharper, ela vai falar sobre um processo que ela desenvolveu, que é bioemocional. Ela é uma profunda conhecedora dos mecanismos da fáscia com movimentos do corpo. E isso eu acho que vai agregar, porque ela pode trazer várias dicas importantes de como é que a gente começa a aumentar essa conversa interoceptiva entre o nosso cérebro e o nosso corpo. Então, marquem aí na agenda 29 de novembro, às 18h54, ou aqui no Instagram, ou no YouTube, ou talvez vocês, se não tiverem agenda, assistirem depois no YouTube, que ficará gravado. Então, uma boa noite para todos, espero que vocês tenham um bom feriado, descansem, boa noite de sono, aproveitem para dar uma caminhada aí de pés no chão, curtir a natureza, beber uma água pura para recompensar, reequilibrar o seu processo energético. Então, uma boa noite e até o dia 29. E não deixem de acompanhar aí os posts que são diários, semanais aí no meu canal. Então, muito obrigada e namastê para todo mundo. Tchau, gente.